Olá, sou o professor Rafael. Nós estamos falando da matéria Fundamentos da Administração e Rotinas. Na aula passada, nós finalizamos as abordagens teóricas. Nós fizemos até um exercício. Qual foi? Ligue corretamente as abordagens com as ênfases. Para você que fez exercício ou quem precisa corrigir, por favor. Primeiro, a letra A, administração científica. A administração científica, ela tem ênfase nas tarefas. Lembra de Fayol, né? Taylor e Ford, perdão, né? Taylor e Ford, que tinha essa forte tendências às tarefas, à produção em si. A teoria clássica, a letra B, ela tem ênfase nas estruturas, né? A organização de Fayol, que as empresas precisam ter uma estrutura organizacional, né? A hierarquia em si. A letra C, ela é ênfase na estrutura também, mas muito voltada às regras claras. É o que nós chamamos de teoria burocrática. Regras claras para a estrutura. Ou seja, precisaria de realmente uma estrutura bem definida e elaborar regras bem definidas para cada área. E por fim, a teoria das relações humanas, como o nome já está falando, humanas, está ligado às pessoas, né? A ênfase nesse caso aqui está nas pessoas, na estrutura, no estudo das pessoas. Pegando esse gancho das relações humanas, nós vamos falar hoje sobre a administração de RH. O nome RH, o nome já está falando recursos humanos, né? Então, o que é RH? Eu botei aqui nos slides assim, RH é uma associação de habilidades e métodos políticos e técnicas e práticas definidas com o objetivo de administrar comportamentos internos e potencializar o capital humano. Lembra o que é capital humano? Toda empresa ela precisa de um capital humano, ou seja, ela não consegue se desenvolver sem uma atividade humana. Então, recursos humanos são todas essas habilidades, métodos que a gente utiliza para poder gerenciar, potencializar e saber definir esse capital humano, né? Então, ele tem por finalidade selecionar, gerir, nortear, colaborar nas direções das metas da empresa. Então, se eu tenho um objetivo, uma empresa tem um objetivo e utiliza-se do capital humano, se necessita de um recursos humanos adequado para poder gerenciar todo esse processo. Baseado nesse link, nessa ideia de administração de RH, nós vamos falar algumas coisas, né? Xavianato, ele tem que é o nosso parâmetro didático, nossa referência. Ele separa em 6 práticas, né? 6 práticas. É que nós chamamos práticas, áreas práticas do RH. O que são elas? Primeiro, a contratação, né? Essa ideia de contratação é a ideia de inserção, é quando se insere o indivíduo dentro da empresa, né? Toda empresa precisa de um capital humano, mas existe uma inserção, um processo de entrada na empresa. Essa prática, quem faz isso é o RH, né? Ou seja, entra a parte de seleção, recrutamento, que nós vamos falar logo depois sobre isso, na subdivisão desses itens. Desenvolvimento. O fato de ele já contratar não quer dizer que o funcionário ele está apto para exercer tal atividade dentro da empresa. Ele precisa de desenvolvimento, precisa de uma evolução ou a treinamento, desenvolvimento para tal atividade. Por fim, a avaliação é determinar como ele vai andar, recompensas,
Plano, recompensas nesse caso aqui, são a ideia de salários, né, e plano de carreiras, como é a ideia do Homo Economist, os que nós já falamos isso um pouco, é a ideia do tratar financeiramente, ou toda a área que vai entender como recompensar o trabalho praticado pelo funcionário ou o capital humano. O plano organizacional, como a organização se mantém e qual é a ideia. E por fim, a comunicação entre setores. Ele entende que é um fator do RH. Algumas subdivisões sobre isso, nós vamos falar depois separadamente sobre cada um. Recrutamento e seleção. Vou dar uma breve ideia geral. O que seja recrutamento e seleção? É exatamente como eu vou, se eu preciso de pessoas para trabalhar, essas pessoas precisam entrar, como é que eu vou fazer isso? Qual o modelo? Qual é a maneira? Né? De que forma eu vou fazer a seleção? E que parâmetros e que metas e o que eu vou querer desse funcionário para que ele seja apto a entrar na minha empresa. Treinamento e desenvolvimento, nós vamos entender que até nós já falamos isso um pouquinho na matéria de desenvolvimento de pessoas. Está muito ligado a isso aí, a divisão de treinamento e desenvolvimento. Vocês já estão mais interessados e mais desenvolvidos com relação a isso. Como se faz um treinamento, planejamento com relação a isso. Plano de carreira e retenção de talentos. Administração de cargos. Como nós vamos administrar os cargos, a necessidade de entender cada cargo, estudo de cargos. Dentro da administração de cargos, RH, ele também existe o estudo de cargos. O que é estudo de cargos? É entender realmente qual é a função, para não ter uma disfuncionalidade, ou seja, alguém fazer algo que não está na sua função, ou o funcionário não fazer o que realmente está pedindo para a função. Tá certo? Salários e benefícios. Comunicação interna, a gerenciar toda a comunicação interna. Endomarketing, ou seja, é o marketing dentro da empresa. Existe uma relação de clientes internos, ou seja, um funcionário é um cliente interno dentro da empresa. A empresa precisa gerenciar como esse funcionário vê a empresa. Qual é a relação da empresa e o funcionário? Planejamento estratégico, nós vamos falar bem mais detalhado com relação a isso. Como fazer um planejamento estratégico, fazer um trabalho, planejamento a fim de conseguir objetivos claros. E a avaliação de desempenho. Essas são as sub-áreas dentro da administração de RH. Nós vamos ver isso separadamente agora.